Caio dirigia pela avenida principal em alta velocidade, deixando para trás o brilho e o som da festa badalada de onde acabava de sair. As luzes da cidade piscavam pelas janelas do carro, acompanhando o ritmo acelerado de sua mente. A noite havia sido intensa, cheia de risadas, encontros e bebidas. Embora tivesse bebido, sua mente estava clara, e ele se sentia em controle ao volante. Ao virar a esquina, quase em frente a um parque abandonado, algo surgiu no meio da rua. Ele apertou o freio, o carro derrapou, e ele ouviu um som abafado do lado de fora. Assustado, Caio saiu do carro rapidamente e se deparou com uma senhora, trêmula e encolhida, seus olhos assustados como os de um animal encurralado. "Oh meu Deus, a senhora está bem?" perguntou, a voz ainda trêmula. Ela assentiu com um gesto tímido, e ele notou que suas roupas estavam sujas e desgastadas, os cabelos brancos desgrenhados sob a luz fraca do poste. Parecia faminta e frágil, e Caio sentiu uma pontada de culpa no peito. "Só estou com fome." A voz dela saiu fraca, e ela levou a mão ao estômago. Ele deu um passo para trás, sentindo a sensação desconfortável de estar diante de algo fora de sua realidade de luxo e conforto. Olhou ao redor, como se procurasse uma solução, mas a cidade estava vazia e silenciosa. Sem hesitar, voltou ao carro, abriu a carteira e pegou todo o dinheiro que tinha R$ 250. Estendeu o dinheiro para ela, que o recebeu com uma expressão de surpresa. "Tome, compre algo para comer. Está bem?" disse ele, sem saber ao certo por que se sentia tão forçado a ajudar aquela senhora. Ela o observou com olhos brilhantes e trêmulos, murmurando um agradecimento que quase não se ouvia. Ele acenou, tentando aliviar a tensão do momento, e retornou ao carro, acelerando em direção à sua casa. Caio voltou ao volante com as mãos ligeiramente trêmulas, o olhar fixo no caminho à frente, mas sua mente permanecia na imagem daquela senhora na calçada. Tentou ignorar a sensação, aumentar o volume da música para dissipar o desconforto que se instalava dentro dele, mas foi inútil. A visão da mulher segurando o dinheiro com dedos frágeis, quase incrédulos, continuava vívida. "Com fome." Aquelas palavras simples ecoavam em sua mente. Caio não sabia dizer a última vez que ele, cercado de tanto luxo, sentiu algo parecido com fome. Na verdade, não sabia se algum dia havia realmente compreendido o significado de precisar de algo essencial como comida. Com o olhar distante, pensou no avô. O homem, tão carinhoso e austero ao mesmo tempo, costumava levá-lo para passeios pelos bairros mais humildes quando Caio era criança. "Você precisa ver além do seu mundo", ele dizia, enquanto Caio, um menino mimado e protegido, apenas acenava com a cabeça, sem entender completamente. Agora, parado no sinal vermelho, percebeu como aqueles ensinamentos talvez tivessem se perdido ao longo dos anos. Ele havia se tornado exatamente o oposto do que seu avô sonhou. Naquela noite, diante da senhora, sentiu a culpa e uma desconexão profunda consigo mesmo. O sinal ficou verde, e ele acelerou, tentando deixar para trás o peso que a lembrança trazia. Antes de continuar com a história, pedimos para que você se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e não perde as próximas histórias. Na manhã seguinte, o sol atravessava as cortinas do quarto de Caio, trazendo uma leveza que contrastava com o peso que ele ainda carregava nos pensamentos. Por mais que tivesse tentado afastar o ocorrido da noite anterior, a lembrança insistia em voltar. O rosto daquela senhora, os olhos cansados, as mãos trêmulas segurando a nota. Algo naquela cena parecia incomodamente familiar, mas ele não conseguia identificar o porquê. Decidido a encontrar respostas, ele resolveu fazer uma visita ao cemitério, onde o túmulo do seu avô ficava. Era algo que raramente fazia, talvez uma vez por ano em datas especiais. Naquela manhã, porém, sentiu uma estranha necessidade de ir até lá, como se fosse o lugar onde poderia, de alguma forma, entender o que estava sentindo.
Vestiu-se e dirigiu em silêncio, sem música, sentindo a expectativa crescer conforme se aproximava. Ao estacionar o carro e entrar pelo portão do cemitério, Caio percebeu uma silhueta conhecida próxima ao túmulo de seu avô. Era a senhora da noite passada, a mesma que quase atropelou. Ela estava ajoelhada diante da lápide, em um silêncio reverente, como se estivesse diante de um velho amigo. Caio se aproximou cauteloso, os passos abafados pelo solo úmido, até que a senhora percebeu sua presença e ergueu o rosto, levemente surpreso. Ele notou uma expressão de familiaridade em seus olhos, uma mistura de tristeza a algo que não conseguia decifrar completamente. "Veio visitá-lo?" perguntou ela, a voz suave, mas carregada de emoção. Caio assentiu, desconcertado. "Oh, sim. Ele foi muito importante para mim", ou disse, sentindo a garganta apertar um pouco. Como a senhora o conhecia? Ela olhou para a lápide com um leve sorriso nostálgico, mas permaneceu em silêncio por alguns instantes. Caio aguardou, sentindo a curiosidade crescer, enquanto ela parecia lutar internamente para responder. "Ele foi alguém muito especial para muitas pessoas", respondeu, por fim. "Sempre estendia a mão a quem precisava." Caio ficou intrigado com o tom quase enigmático de suas palavras. A senhora permaneceu em silêncio por mais alguns segundos, perdida em lembranças que pareciam dolorosas e preciosas ao mesmo tempo. Caio observava atentamente cada expressão em seu rosto, cada pequena nuance em seus olhos, tentando compreender a profundidade daquele momento. Ele nunca ouviu o avô mencionar aquela mulher, e, no entanto, ela parecia carregá-lo na alma. "Eu o conheci em uma época difícil da minha vida", começou ela, com a voz trêmula, mas cheia de emoção. "Seu avô era um homem gentil, sempre pronto a ajudar, como talvez você se lembre." Caio assentiu, sentindo-se de repente como um intruso, curioso e ao mesmo tempo cauteloso, como quem ouve um segredo muito íntimo. "E eu estava perdida naquela época, muito jovem e sem ninguém no mundo", continuou, enquanto seus olhos brilhavam de emoção e saudade. "Não era fácil para mim, sabe? Viver nas ruas, enfrentar o frio, a fome. Mas um dia, seu avô passou por mim. Era noite, e eu estava encostada em um banco, sozinha e assustada. Ele parou, me perguntou se eu precisava de algo. Ela fechou os olhos brevemente, como se revivesse o instante com cada detalhe, cada emoção. Ele me deu comida, cobertores, e o mais importante, ele me deu dignidade. Conversava comigo como se eu fosse alguém que importava, como se eu fosse igual a ele. Para uma garota sem nada, aquilo significou o mundo." Caio sentiu um nó na garganta ao ouvir aquilo. Ele conhecia o lado bondoso do avô, mas nunca imaginou a extensão desse gesto, o impacto profundo que ele causava na vida dos outros. E ao longo dos meses, ele continuou me visitando, e, aos poucos, meu coração começou a bater de um jeito diferente por ele. Ela continuou, o rosto levemente corado, um sorriso triste se formando em seus lábios. Claro, era um amor platônico. Eu sabia que ele era casado, que tinha uma vida com uma família maravilhosa. Mas não pude evitar me apaixonar por aquele homem que, para mim, era como um anjo em minha vida solitária e triste. Caio ouviu com um respeito silencioso, o coração pesado ao perceber a intensidade daquele amor silencioso e não correspondido. O avô foi, para ela, uma espécie de salvador, uma lembrança de bondade e luz no meio das dificuldades da vida. "Nunca falei a ele sobre meus sentimentos", disse ela, balançando a cabeça com uma risada leve, um pouco amarga. "Seria tolice. Ele era um homem íntegro, e eu só precisava daquele amor guardado para mim. Era suficiente tê-lo em minhas lembranças." Caio permaneceu ali, absorvendo cada palavra, sentindo como se o avô estivesse ao lado deles naquele momento, revivido naquelas histórias cheias de afeto e respeito. A senhora respirou fundo,
e Caio percebeu uma nova sombra de tristeza em seu rosto. Ela continuou olhando para o túmulo como se, em silêncio, ainda conversasse com o avô dele, como se ele estivesse ali, ouvindo cada palavra com a mesma paciência e bondade de sempre. Depois que ele parou de me visitar, ela murmurou, com a voz trêmula: nunca mais senti por outra pessoa o que sentia por ele. Parece loucura, mas ninguém nunca me olhou daquele jeito, com tanta compaixão e sinceridade. Ele via além da minha situação, via algo em mim que eu mesma já não via há muito tempo. Ela passou a mão pelo rosto, afastando uma lágrima discreta, como se não quisesse mostrar sua vulnerabilidade. Para Caio, porém, aquele gesto revelou o quanto aquele amor, embora platônico e silencioso, a tocou profundamente. Ele nunca imaginou que o avô pudesse ter sido a razão de sentimentos tão intensos e duradouros. Quando fiquei sabendo da morte dele, foi como se tivessem arrancado algo de mim. Continuou, com a voz baixa e rouca. E eu nunca soube o motivo de ele ter parado de aparecer, mas quando soube da sua partida, parecia que o mundo tinha perdido sua cor. Não tinha com quem dividir essa dor, sabe? Ninguém sabia o que ele significava para mim. Ninguém entenderia que, para mim, ele era mais que apenas um benfeitor. Ele era a única luz que já tive. As palavras dela se arrastavam pelo ar como lembranças vívidas, e Caio sentiu uma onda de respeito e compaixão pela mulher diante de si. Ela havia carregado aquela história e aqueles sentimentos por anos, guardando tudo sozinha, sem jamais ter a chance de expressar o quanto aquele amor a moldou, como uma chama oculta que mantinha seu coração aquecido mesmo nos dias mais frios. Foi por isso que vim hoje. Ela sussurrou, os olhos fixos na lápide. Eu sempre volto aqui. Sinto que é o único lugar onde posso encontrar um pouco de paz, como se ele ainda estivesse perto de mim, cuidando de mim de alguma forma. Caio, tocado pela devoção silenciosa da mulher, tentou imaginar a dimensão daquele vazio, a falta que o avô, mesmo sem jamais saber de seus sentimentos, deixou nela. Havia, naquele amor não declarado, uma pureza rara, um respeito profundo que a manteve fiel a ele ao longo dos anos. E, ali, Caio começou a entender mais sobre o próprio avô do que jamais pode ver enquanto ele estava vivo. Caio olhou para Sandra, sentindo uma mistura de respeito e empatia que não conseguia explicar. A vida daquela mulher estava entrelaçada à de seu avô de uma forma que ele nunca imaginou. Naquele instante, Caio sentiu que talvez fosse sua responsabilidade, como uma extensão do avô, fazer algo por ela. Ele não podia apagar o passado difícil que Sandra enfrentou, mas podia tentar iluminar seu presente. Sandra. Ele começou, hesitante. Como você está vivendo agora? Ela o observou com um olhar surpreso, quase como se ninguém lhe perguntasse aquilo há muito tempo. Baixou a cabeça por um instante, parecendo envergonhada. Tenho tentado sobreviver, como sempre fiz, respondeu, evitando seus olhos. E às vezes é difícil, mas sempre arranjo um jeito. Não posso reclamar, já estou acostumada a essa vida. Caio sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. Saber que alguém como Sandra, que ainda mantinha tanto afeto e respeito por seu avô, levava uma vida tão precária o incomodava. Ela não parecia esperar nada dele, mas Caio sentia que precisava fazer alguma coisa. E se eu ajudasse você? E ele disse, com a voz cuidadosa, tentando escolher bem as palavras para não ferir o orgulho dela. Posso providenciar um lugar para você ficar, ao menos enquanto se recupera. Sandra ergueu o olhar para ele, surpresa. Parecia considerar a oferta com uma mistura de esperança e cautela, como quem teme acreditar demais em algo bom. Caio percebeu isso e continuou. Oh, não precisa se preocupar. Ele sorriu, tentando transmitir confiança. Isso é o mínimo que eu posso fazer, não apenas por você, mas pelo meu avô. Tenho certeza de que ele aprovaria. Sandra respirou fundo, visivelmente emocionada, e assentiu com um pequeno sorriso,
aceitando o gesto de Caio. Caio sentiu um peso se dissolver ao ver o sorriso tímido de Sandra. Aquela aceitação foi como uma pequena vitória, um passo inesperado que parecia honrar o espírito bondoso de seu avô. Ele então caminhou com ela até o carro e abriu a porta do passageiro, ajudando-a a entrar com cuidado. Sandra parecia hesitante, ainda um pouco desconfortável com a situação, como se o simples ato de estar dentro de um carro fosse algo a que já não estivesse habituada. Ao entrar, ela deslizou as mãos pelo estofado com delicadeza, sentindo o couro macio, seu rosto carregado de um misto de admiração e desconforto. Faz tempo que não ando em um carro como esse, ela confessou, olhando para ele com um sorriso tímido. Caio deu de ombros, tentando dissipar o desconforto de Sandra. Não é nada demais, disse ele, tentando soar casual, mas a verdade era que sentia o peso daquela diferença de mundos entre eles. Ele dirigiu com calma, ainda processando a estranheza de tudo aquilo. Nunca havia sido envolvido em causas sociais, e para ser honesto, não costumava enxergar as dificuldades das outras pessoas. Sua rotina era cercada por festas, encontros de negócios e uma agenda planejada ao menor detalhe. Ajudar alguém como Sandra, alguém que carregava tantas cicatrizes, foi uma experiência inédita. No caminho, ele decidiu levá-la para um hotel modesto e acolhedor no centro da cidade, onde ela poderia descansar em segurança. Quando chegaram, ele a acompanhou até a recepção, organizando tudo para que ela tivesse ao menos uma noite de conforto. Enquanto aguardavam a confirmação do quarto, Caio se virou para Sandra e disse: "Vou cuidar das suas despesas aqui, Sandra. E, por favor, se precisar de mais alguma coisa, só me avisar, está bem?" Sandra olhou para ele, claramente tocada, como se aquele momento fosse quase surreal. Para alguém acostumada a passar despercebida, receber tamanha atenção parecia algo raro e valioso. "Agradeço de coração, Caio", ela murmurou, a voz carregada de gratidão. "Não sei o que seu avô pensaria de mim agora, mas, se puder, eu gostaria de honrar a memória dele do jeito que puder." Caio assentiu, percebendo que, de alguma forma, ajudando Sandra, ele estava não apenas respeitando o legado de seu avô, mas descobrindo algo em si mesmo que ele nunca havia explorado. Nos dias que se seguiram ao encontro com Sandra, Caio não conseguia afastar da mente a história dela e a inesperada conexão com seu avô. Aquela tarde no cemitério foi como abrir uma porta para um passado que ele jamais conheceu, um lado oculto e generoso do homem que ele tanto admirava. Quanto mais pensava nisso, mais se sentia impelido a fazer algo significativo por Sandra, não apenas como um gesto de caridade passageira, mas como uma espécie de tributo ao espírito bondoso do avô. A ideia surgiu como um impulso e logo se transformou em uma determinação firme. Ele queria que Sandra tivesse um lugar seu, um lar digno onde pudesse recomeçar. Durante dias, Caio se dedicou a procurar uma casa modesta e acolhedora, próxima de tudo o que Sandra pudesse precisar. Quando encontrou a casa perfeita, discreta, com um jardim simples na frente e um interior confortável, soube que havia achado o lugar ideal para ela. No final daquela semana, ele foi até o hotel onde Sandra estava hospedada. Ao chegar, a encontrou sentada em uma cadeira perto da janela, olhando para fora com um semblante sereno. Ao vê-lo, ela sorriu, um sorriso de pura gratidão e respeito, algo que tocou Caio profundamente. "Sandra, eu queria falar com você sobre algo", ele começou, sentindo um misto de nervosismo e emoção. Ela se virou, curiosa, e ele prosseguiu, decidido: "Encontrei um lugar para você. É uma casa pequena, mas muito confortável. Pensei que talvez", ele hesitou, observando a reação dela, "você pudesse chamá-la de lar." Sandra ficou boquiaberta, sem palavras. Olhou para Caio com os olhos marejados, tentando absorver o que acabará de ouvir. "Caio", ela balbuciou, a voz embargada. Eu não sei o que dizer.
Nunca pensei que alguém pudesse fazer algo assim por mim. Ele sorriu, tentando aliviar o peso do momento. Considere isso uma forma de honrar meu avô. Ele acreditava em você, e agora eu também acredito. E, além disso, quero que você saiba que pretendo ajudar com as despesas mensais. Não se preocupe com nada, está bem? Sandra levou a mão ao coração, visivelmente emocionada. Para alguém que passou tantos anos enfrentando a dureza da vida, aquele gesto parecia um sonho distante, algo que ela nunca imaginou viver. Caio viu nela uma força silenciosa, a mesma que talvez seu avô tivesse enxergado, e, naquele instante, sentiu-se em paz com a decisão. Obrigada, Caio. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Ao saírem do hotel para conhecer a casa, Caio sentiu que algo havia mudado dentro dele. A história de Sandra, o amor platônico que ela nutriu por seu avô e a dignidade com que carregava suas lembranças o inspiraram a querer ser uma pessoa melhor. Alguém que honrasse, ao seu modo, a compaixão que ele agora sabia que era parte do legado de sua família. Enquanto acompanhava Sandra até sua nova casa, Caio refletia sobre o que havia feito. A ideia de compartilhar com a família a história dela, a maneira como o avô tocou a vida daquela mulher, parecia desnecessária. Ele sabia que sua família talvez não compreendesse. Muitos deles tinham se afastado do avô com o tempo, achando que ele era um sonhador idealista, em alguns momentos, até ingênuo. O gesto generoso que Caio estava realizando por Sandra era, para ele, uma espécie de segredo que unia seu coração ao do avô, um vínculo íntimo que ele queria guardar só para si. Ao chegarem à casa, ele abriu a porta e a convidou a entrar. Sandra entrou cautelosamente, os passos lentos como se cada cômodo fosse uma descoberta, os olhos arregalados de surpresa e gratidão. Ela tocou a madeira dos móveis, sentindo a textura sob os dedos, e explorou a pequena sala de estar e a cozinha com um sorriso encantado, quase infantil. Caio, eu nem sei como agradecer, murmurou ela, a voz embargada, enquanto olhava ao redor com admiração. E isso é mais do que eu poderia sonhar. Ele sorriu, um sorriso discreto, mas genuíno. Não sentia necessidade de palavras para reforçar o que estava fazendo. A emoção dela já era suficiente. Fico feliz que tenha gostado. Aqui, você terá um lugar para recomeçar, para ter paz. Algo que sempre mereceu, respondeu, sincero. Sandra o olhou com um brilho intenso nos olhos, e Caio percebeu o quanto aquele gesto significava para ela. Sentia-se grato por poder proporcionar a ela uma vida melhor, mas ao mesmo tempo sabia que aquele ato era algo que, por diversas razões, ele preferia manter em silêncio. Não queria envolver a família ou amigos. Sabia que muitos questionariam sua decisão ou desconsiderariam o valor emocional daquela história. O silêncio que se seguiu foi quase solene. Sandra, ainda emocionada, lhe deu um abraço leve, um gesto que refletia tanto gratidão quanto uma despedida simbólica. Para ela, era como se, naquele momento, uma página tivesse sido virada. Ao ajudar Sandra, Caio sentiu que estava, de certo modo, trazendo para o presente a compaixão e a bondade que o avô havia espalhado no mundo. Ao sair da casa, ele se sentiu em paz, ciente de que aquela era uma parte do legado do avô que ele guardaria apenas para si. Ao sair, Caio olhou para trás uma última vez e viu Sandra parada à porta, sorrindo para ele com uma expressão de alívio e felicidade genuína. O coração dele se aqueceu. Com um aceno final, ele entrou no carro, e, à medida que se afastava, sentia-se preenchido por uma sensação de propósito que nunca antes experimentou. Mesmo depois de rodar algumas quadras, o sorriso de Sandra e as lembranças de seu avô ecoavam em sua mente. Durante o trajeto de volta, pensamentos conflitantes rondavam sua cabeça. O impulso de contar à família sobre o gesto que havia feito surgia e desaparecia com igual intensidade. Ele sabia que o avô, aquele homem sempre tão reservado e altruísta,
não teria se preocupado em compartilhar esse tipo de história com ninguém. Em sua memória, o avô aparecia como alguém que fazia o bem silenciosamente, com um coração que não buscava reconhecimento. Havia uma honra silenciosa naquela maneira de agir, e Caio desejava respeitá-la. Enquanto dirigia, ele se deu conta de que aquele gesto não era apenas sobre ajudar Sandra. Era sobre se reconectar com o próprio avô de um modo único. Sandra, com sua devoção e suas lembranças, deu a Caio uma nova perspectiva sobre a vida. Através dela, ele descobriu que o avô era mais que um homem de negócios. Ele era um homem de alma generosa, um coração que, mesmo em meio à rotina, fazia diferença na vida de muitos, inclusive de Sandra. Ao chegar em casa, sentiu que o ambiente, com todo o seu luxo e conforto, parecia diferente. As festas, os compromissos superficiais e a rotina que ele tanto valorizava agora soavam distantes e sem brilho. Ajudar Sandra parecia ter iluminado algo mais profundo dentro dele, e isso o intrigava. Durante as semanas que seguiram, Caio passou a acompanhar discretamente a vida de Sandra, certificando-se de que ela estava confortável e providenciando um apoio financeiro mensal para as despesas dela. Com o passar do tempo, ele notou que aquele simples ato havia gerado uma transformação silenciosa em sua vida. Agora, a figura do avô estava mais viva do que nunca em sua memória, e o gesto de bondade, mantido em segredo, passou a fazer parte de quem ele era, como um lembrete constante do valor de um coração generoso. Sandra, por sua vez, nunca deixava de lhe enviar uma mensagem agradecida, vez ou outra, dizendo o quanto a nova vida lhe havia dado forças para seguir em frente e relembrar seu amor silencioso e sincero. Se gostou desta história, pedimos para que você se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e não perde as próximas histórias.